Sim. Um dos seus principais projetos na área de transporte é a tarifa zero nos ônibus municipais. Se eleito, o primeiro passo será oferecer passagem de graça, começando pelo domingo, depois sábado até a sexta-feira. Vamos lá, tudo isso tem um custo, é o custo do material, é o custo do ônibus, do diesel, do profissional. Qual o impacto que a tarifa zero vai ter no orçamento, quanto que a tarifa zero vai custar para a prefeitura? O senhor já fez essas contas? Então, olha só. Hoje, a prefeitura repassa para o sistema de ônibus regular, não é o BRT. As contas desse ano indicam que a prefeitura vai passar 1 bilhão 740 milhões de reais para a máfia dos transportes, para os donos de empresas de ônibus colocados aqui. O subsídio da prefeitura cresceu em 2 anos 300%, enquanto a quilometragem cresceu só 49%. Portanto, nós temos um problema a resolver na cidade do Rio de Janeiro. Eu votei favoravelmente a existência do subsídio, porque nós sabemos que é o subsídio que segura a passagem mais barata e não há sistema metropolitano no mundo, numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que funcione, onde só o preço da passagem paga a conta do sistema de transporte. Só para pontuar aqui, para deixar claro para quem está nos ouvindo, a passagem hoje custa R$ 4,30, mas o preço real não é esse, o preço real é mais de R$ 6,00 e essa parte a prefeitura paga. É isso. Pois é, mas a questão é como é que a gente está chegando a esse valor e por que é que o subsídio cresceu 300%, enquanto a quilometragem cresceu só 50%. Este é um dado que, na verdade, a prefeitura precisa explicar. Há uma diferença entre aquilo que era pago em 2022, e aí há uma lógica em que o subsídio pago pela prefeitura no ônibus convencional que não tem ar-condicionado é de R$ 2,00 e alguma coisa, e o de ar-condicionado é R$ 4,00. Tem uma diferença, portanto, que ultrapassa o que os próprios estudos técnicos dizem, que seria de apenas 30% de aumento de subsídio real sobre o ônibus com ar-condicionado. Mas, candidato, me permita, o senhor ainda está fazendo uma conta que ainda há uma investigação a ser feita para saber se está irreal ou não. Não, cumprimento da própria lei. Mas o senhor já está fazendo uma promessa. Sim. Já tem uma promessa de dar transporte de graça, zero. Sim. Domingo? Nós começaremos pelo sábado, domingo. Nós começaremos e sexta-feira. Isso tem um no custo. Final, no sexto. Claro, mas o custo sai da lógica da própria operação do sistema, da lógica própria da integração do sistema, do aumento da circulação das pessoas, da questão da destinação correta do próprio subsídio, que já é pago para o conjunto. Portanto, é uma decisão que é retirar o transporte da máfia, da mão da máfia. Nós vamos declarar a caducidade do contrato dos ônibus comuns, como isso já deveria ter acontecido, como a prefeitura fez com o BRT. Mas o senhor não tem valores ainda, então? Não, os valores são de que esses subsídios, eles são suficientes hoje para que você garanta o ônibus gratuito no domingo. Para que você garanta sobre isso. A lógica de 2 bilhões de reais, que é o que a prefeitura vai colocar hoje no sistema de transportes, ela é suficiente para que este ônibus de domingo já rode gratuitamente. E o efeito sobre isso, para que a gente consiga estendê-lo para o sábado e para a sexta-feira, porque o que você paga nessa questão é o custo da lógica da própria linha. O senhor tem números de passageiros? Não, porque isso modifica porque, Edmilson, aqui a conta não é quando roda a roleta. E essa é a diferenciação sobre a questão da tarifa zero. Porque uma lógica é quanto custa para operar o sistema. E essa é a verdadeira caixa preta, nunca aberta pela prefeitura. Eu pergunto isso porque... O custo hoje para a prefeitura é de 2 bilhões de reais. Eu pergunto isso para o senhor, porque em outras cidades, nós temos mais de 100 cidades que adotaram a tarifa zero. Quando a cidade adota, eu posso ter 10 pessoas usando o ônibus. Quando eu adoto tarifa zero, em algumas cidades, esse aumento de mais de 120%. Portanto, o senhor vai ter mais pessoas utilizando, portanto, mais ônibus cheios, portanto, mais custos. É por isso que isso é tão importante. Quanto o senhor vai transportar, pretende, isso é uma proposta, e quanto vai custar a sociedade. Os estudos demonstram que grande parte desses passageiros, inclusive, passa a usar o ônibus por um trajeto mais curto e não para o trajeto completo dos ônibus. Esse é um dado que efetivamente precisa ser colocado na conta. Ao mesmo tempo, o aumento do dinheiro circulando na própria economia, da liberação daquilo que tem com a passagem, significa a dinamização da economia e, portanto, mais impostos, mais receitas e, portanto, mais recursos para esse tipo de situação acontecer. Ao mesmo tempo, a prefeitura hoje já passa subsídios. É esse o dado fundamental para o Rio de Janeiro hoje. Nós não estamos partindo do zero para uma lógica em que a prefeitura vai precisar fazer a ampliação desse tipo de custo. E há uma necessidade de modulação do serviço. Por isso, a gente não começa com tarifa zero nem na cidade toda, nem em todas as linhas no dia 1º de janeiro. A lógica é, vamos começar
começar a testar em determinados lugares, em determinados ambientes, para que a gente possa adequar qual é o aumento necessário naquele momento, qual é a diminuição que acontece em outro momento, qual é a lógica do subsídio que está sendo colocado para isso. E, ao mesmo tempo, aqui o elemento-chave a gente precisa fazer com que, finalmente, esses empresários larguem o osso. Porque é isso que está acontecendo de novo. Porque, de novo, nós estamos tendo subsídios indevidos para o conjunto de empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Só para a gente esgotar esse assunto do transporte, que é tão importante, duas perguntinhas rápidas. A primeira é que os especialistas dizem o seguinte: quando faltam recursos, a tarifa zero, ela é muito bacana olhar para ela, mas pegar recurso público, que é recurso de impostos, e abrir não só para os pobres, mas também para pessoas ricas, para qualquer pessoa que não precisariam. Que um corte social seria mais eficiente nesse caso. O senhor pensou nisso? O seu partido, que tem uma luta nessa história, o senhor não acha que vai pegar recurso público para dar para rico também? Então, mas a lógica aqui, Edmilson, que a lógica do transporte hoje é que o preço da passagem ele sempre recai muito mais sobre exatamente os trabalhadores. O preço da passagem, quando ele é igual para todo mundo, ele de fato recai sobre aquele que paga a passagem. Essa é a lógica do preço da passagem. E é isso que justifica o subsídio. Se o subsídio está sendo pago com dinheiro público, onde tem neste dinheiro público justiça tributária, e aí nós voltamos ao debate sobre como é que a gente mexe nas receitas, e aí a lógica é garantir justiça tributária na cidade do Rio de Janeiro, é preciso cobrar dos grandes devedores. Por que a cidade do Rio de Janeiro não tem uma procuradoria minimamente estruturada? Tem que ter concurso público, estruturação da procuradoria, porque o próprio Tribunal de Contas diz que a gente pode arrecadar cerca de 10 bilhões de reais cobrando dos grandes devedores. Nós vamos entrar num outro assunto muito longo. Mas é porque a tua pergunta me diz o seguinte: é claro que a perspectiva de modulação na lógica da tarifa zero, ela é indecessária também porque a gente quer que o transporte público e coletivo seja aquele transporte usado pelo conjunto da cidade, que melhora a vida de todo mundo, que melhora o meio ambiente, melhora e torna a cidade mais habitável. Isso tem que ser para todo mundo. Agora, é óbvio que a essa altura do campeonato, quais são as fontes de recurso das multas de trânsito, dos pedágios, do próprio recurso que hoje é destinado ao vale-transporte do trabalhador pelo empregador, que deveria ser destinado para esse tipo de situação, ele significa um corte de onde vem o financiamento, vem sempre da lógica da justiça tributária, onde aqueles que têm mais pagam mais, aqueles que têm menos pagam menos, aqueles que não têm são isentos. Uma última perguntinha, o senhor vai manter o BRT? Vamos, mas é preciso integrar o BRT com os outros modais. O senhor tem criticado o BRT Transbrasil, disse que ele vai ser um problema no futuro. Ele vai ser um problema no futuro. O senhor vai continuar com ele se for eleito? É inadmissível imaginar que a gente vai encerrar o BRT Transbrasil depois de tanto investimento. A nossa lógica é como é que ele se integra aos demais sistemas de transporte no Rio de Janeiro. O problema que eu tenho alertado na medida em que o BRT é mais barato e o BRT se demonstra com mais qualidade do que o trem, o passageiro do trem vai migrar para o BRT. E isso vai sobrecarregar em médio prazo o BRT. Inclusive quando o sistema BRT, com os terminais colocados ali em Irajá, colocados ali na Penha, né, na Washington Luiz e na Dutra, quando eles trouxerem inclusive mais passageiros, ele vai sobrecarregar. Portanto, a prefeitura precisa olhar para isso. Todos os técnicos já diziam isso lá atrás, né? Inclusive, todos já diziam esse elemento. Se nós não integrarmos com o trem, com o metrô, inclusive do ponto de vista tarifário, inclusive do ponto de vista da lógica de integração, isso não vai dar certo. Então significa que a gente vai abandonar o BRT? Não, mas as linhas alimentadoras precisam levar passageiros para um trem de melhor qualidade e para um metrô de melhor qualidade. Para isso nós temos autoridade metropolitana, para isso é preciso que o prefeito use de sua autoridade para fazer isso, para isso é preciso que o prefeito olhe para os outros elementos. Nós vamos municipalizar, por exemplo, imediatamente as barcas da ilha para o centro da cidade do Rio de Janeiro. É inadmissível que não haja nenhuma integração na barca do Cocotá e na barca de Paquetá. Eles podem parecer pequenas coisas, mas elas são essenciais para o fluxo de pessoas e para a integração entre a gente chama de modais, né? Mas esses tipos de transporte sobre trilhos, sobre barco e o transporte sobre rodas, que é o VLT.